Este vídeo faz parte de um produto educacional do Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física, da Sociedade Brasileira de Física, realizado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no campus Litoral Norte. Nesta aula, vamos estudar a terceira lei de Newton, também conhecida como lei de ação e reação. Newton afirmou que quando existe a interação entre dois corpos, a força que um exerce no outro é a mesma em módulo, porém em sentido oposto. Vamos retomar a última situação que resolvemos no vídeo anterior. A situação era a seguinte: uma família estava de mudança para uma casa nova e solicitou que uma empresa fosse buscar as caixas com seus pertences. O trabalhador, que já cansado de erguer as caixas, resolve empurrá-las sobre uma superfície completamente lisa, sem ranhuras, sem sujeira ou buracos. Era sabido que a força que ele está exercendo sobre as caixas é de 50 newtons e que a massa da caixa 1 é de 15 kg e da caixa 2 é de 10 kg. A pergunta para solucionar o problema era: qual será a força que a primeira caixa exerce sobre a segunda caixa? E qual será a força que a segunda caixa exerce sobre a primeira? Ao resolvermos a situação, encontramos como resultado que a força que a caixa 1 exercia na caixa 2 tinha o mesmo valor em módulo da força que a caixa 2 exercia na caixa 1. Esse é um ótimo exemplo de par, ação e reação. A força que uma caixa exerce na outra é a mesma em módulo, porém acontecem em sentidos contrários. Pensemos num exemplo. Numa luta de boxe, um lutador X desfere um soco no rosto do lutador Y. A força exercida pelo soco desferido pelo boxeador X no rosto do boxeador Y tem o mesmo valor da força exercida pelo rosto do lutador Y na mão do lutador X, porém em sentido contrário. Prova disso é que o rosto do boxeador Y dói e a mão do boxeador X também sofre a ação da força, ou seja, também fica dolorida. Vamos a mais um exemplo. Dois veículos estão trafegando em baixa velocidade e em sentidos contrários sobre uma estrada. Um deles se distrai e acaba invadindo a pista contrária, o que ocasionou a colisão entre os dois. Pela terceira lei de Newton, podemos afirmar que a força que o carro exerce sobre o ônibus é a mesma que o ônibus exerce no carro, porém em sentido oposto. Além disso, as consequências do par ação e reação podem não ser as mesmas. Neste exemplo, a deformação sofrida pelo carro não foi a mesma sofrida pelo ônibus. No carro, o capô está danificado e no ônibus nada aconteceu. Ação e reação não seguem uma ordem. Se definimos que a ação é a força que o carro exerce no ônibus, a reação será a força que o ônibus exerce no carro. Nós sofremos a ação da força da gravidade da Terra e exercemos uma força de mesma intensidade na Terra, porém em sentido contrário.
As ações sofridas pela Terra e pela pessoa são diferentes. Pense em uma pessoa caindo do alto de um prédio. Ela será puxada para a Terra com uma intensidade muito maior do que a pessoa puxa a Terra, pois a pessoa tem uma massa muito menor do que a massa da Terra. Portanto, os efeitos sentidos no par ação e reação são diferentes. Enquanto a pessoa é puxada para a Terra não sofre os efeitos da ação causadas pela pessoa.